Começa agora mais um Conversação, seja muito bem-vindo. Hoje o meu bate-papo é com o Gabriel Massotti, o advogado de 29 anos que é um verdadeiro guerreiro. Ele luta pelas causas dos seus clientes, luta pelos seus direitos e luta contra uma leucemia, que se Deus quiser está com os dias contados, né, Gabriel? Olá, Fernanda. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pessoal do Conversação. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Gabriel, a gente vai falar aqui hoje justamente sobre essa sua luta, tudo isso que você está vivendo, porque você está passando por uma situação muito delicada, mas ao mesmo tempo você transmite pra gente que você tira isso tudo com muito otimismo, com muita força, com muita garra, né? Mas antes da gente entrar mesmo nesse problema que você está vivendo, eu queria conhecer um pouquinho do Gabriel. O que o Gabriel já fez antes de se formar, né? Se formou tem muito tempo? Me formei tem 6 anos. 6 anos. 6 anos. E você me contou lá pelo Facebook que você passou por várias profissões antes de se formar, né? Ah, foram algumas. O que você fez? Bom, antes de me formar e com a perda do meu pai em 2001, surgiu a necessidade de que tanto eu quanto meu irmão trabalhássemos para garantir tanto o nosso sustento quanto da nossa família propriamente dita. E nessa pequena novela surgiram várias oportunidades, como trabalhando em fábrica de vidro, trabalhando vendendo rodo, vassouras, esfregões, trabalhando também na entrega de panfletos, meu irmão trabalhou bastante nisso também. Enfim, são profissões... Tudo aqui em Uberlândia? Todas em Uberlândia. Profissões que aparentemente não são muito atrativas, mas que ao mesmo tempo nos ensinaram bastante com relação à humildade, saber respeitar as pessoas. Algumas curiosidades, por exemplo, trabalhando com venda de vassoura. É incrível. Tinha muita bruxa, cliente sua? As bruxas eram as próprias vassouras que não eram lá daquela qualidade. Mas o grande desafio nisso foi, por exemplo, eu era uma pessoa, um adolescente muito tímido. E consegui vender vassoura, esfregão num armazém aqui de Uberlândia, num pequeno supermercado, sendo tímido, né? Nada feito. Ou seja, então, daí você já começou a mudar. Cada uma das profissões nos ensinou demais e nos preparou para depois, quando realmente profissionais, pudéssemos exercer nossas profissões com qualidade. Você morou no exterior também, ou isso já foi depois de formado? Não, ainda no período de faculdade, eu decidi parar a faculdade um pouquinho e me mudei para a Inglaterra, em Brighton, para fazer um curso de inglês, que eu acreditava que para ser um bom profissional eu precisava ter uma segunda língua fluente, que é importante. Hoje em dia eu até costumo dizer que não é mais nem um diferencial. É obrigatório, né? É um pré-requisito. Então a segunda língua hoje no país é um pré-requisito. E aí você aprendeu? Aprendi, eu já tinha tempo? uma boa base, né? Eu já tinha me formado aqui no Brasil e fiquei 4 meses fazendo um curso específico de Business English, que foi muito importante para a minha carreira. E como é que foi? Aí então essa experiência no exterior foram só esses 4 meses? Foram 4 meses. Aí você voltou, se formou, né? Isso. E como é que foi, Gabriel, que você me contou também, sobre a perda do seu pai? Você perdeu seu pai muito jovem, né? Eu tinha na época 16 anos e meu irmão tinha 15, ele é um ano mais novo. Foi um período muito traumático, até porque todos nós, a família toda estava no veículo que veio a se acidentar e cai tudo, né? Naquele momento a gente realmente perde o chão, perde o sentido da vida, a gente ficou numa situação muito complicada, porque além de tudo ele era um arrimo de família. Então a gente sofreu muito naquele período. Foi na estrada? Foi na estrada indo para Belo Horizonte. Minha mãe ficou machucada também com um acidente. Então eu e meu irmão, nós tínhamos um negócio num shopping aqui de Uberlândia e tivemos que, com aquela idade, assumir os negócios da família, literalmente. Com o apoio da minha mãe, com o apoio do meu irmão. Ele se transformou em cozinheiro da loja, eu me transformei em caixa e gerente, minha mãe, todos nos ajudando, fazendo de tudo um pouco, mantendo os estudos, que era uma coisa que meu pai tinha como ele era aficionado que nós nos formássemos numa boa universidade pública. E graças a Deus isso foi possível. Por que você escolheu o direito? É também curioso, a escolha pelo direito veio acompanhada de uma grande decepção no primeiro mês após o falecimento do meu pai. Nós tínhamos um negócio no shopping
Estando minha mãe ainda hospitalizada e a gente ainda tentando se recuperar do luto do falecimento, meia dúzia de funcionários, 6 funcionários, preferiram ingressar com reclamações trabalhistas na justiça. E eu me senti tão vilipendiado por aquilo. Você estava passando por um momento tão de difícil, transformação, de adaptação. A relação que o comércio tinha com os profissionais era estritamente, era muito humana, muito tranquila, coisas que realmente eu aprendi com meu pai, e nós praticamos isso hoje, eu, meu irmão e minha mãe. Então nós ficamos tão decepcionados que naquele momento eu decidi que o direito era o caminho para não compactuar mais com injustiças. Aquela que a gente estava sofrendo, a gente buscou um profissional. Eu falei assim, as próximas, se Deus quiser, eu quero fazer a defesa da nossa família. Naquele momento foi o insight, você falou, agora sim eu sei. Antes disso você já tinha alguma... Eu tinha uma predileção pela área das humanas, mas eu não tinha convicção se para administração de empresas, ou próprio direito, geografia, que eu gostava muito, mas nesse momento acabaram todas as minhas dúvidas. Eu nunca, assim, eu tenho até orgulho de dizer isso, que hoje todos os profissionais do direito, eles procuram uma carreira pública, um concurso, e quando eu fiz a escolha para ser advogado. Eu nunca fiz um concurso pensou público, em outra coisa. Nunca, Você nem gosta de cogitei. Eu entrei, não tem nenhum advogado na família, porque muita gente uma influência, traz essa influência do tio, do avô, do irmão, mas aquela decisão foi definitiva. E eu fiquei muito feliz. Hoje eu sou muito feliz também. E hoje você atua no trabalhista? Não, hoje eu atuo na área do direito administrativo e do direito eleitoral, que são áreas pouco exploradas ainda, a maioria ainda se dedica na área civil, trabalhista, mas é uma área nova e uma área também muito que traz uma felicidade muito grande, que a gente tem como contribuir com políticas públicas, melhorando as condições, por exemplo, fazendo concurso público para contratação de professores da rede básica, fazendo medidas jurídicas ou propriamente leis para melhorar a questão da saúde nos municípios. Então é muito gratificante. Enquanto profissional, então você está realizado? Sempre fui. Não teve dúvidas depois de que resolveu pela carreira? Nenhuma dúvida. Que bom. Vamos para um rápido intervalo então e já a gente volta com mais Gabriel Massotti para você. Não saia daí. O Celebration é a escolha perfeita para você realizar o seu evento, com um ambiente aconchegante e cheio de estilo, juntamente com uma equipe de profissionais e parceiros de alto nível. O Celebration tem toda a estrutura, desde equipamento de som, iluminação, mesas, cadeiras, ambiente climatizado, TVs e decoração diferenciada para fazer você vivenciar momentos inesquecíveis, seja aniversário, casamento, 15 anos ou confraternizações empresariais. Faça sua festa conosco e preocupe-se com a melhor parte, celebrar. Estamos de volta com conversação e eu bato um papo com Gabriel Massotti. Gabriel, se formou com quantos anos? Com 23 anos. 23 anos. E agora você está com 29. 29. E aí, quando é que foi que a mardita da leucemia apareceu na sua vida? A danadinha da leucemia apareceu na minha vida em janeiro de 2011. Eu me senti um pouco cansado e eu... Então já faz tempo, né? Você já vamos para 3 anos já com a doença, convivendo com a doença. E naquele momento eu senti um pouco cansado, eu acreditava todo esse cansaço, talvez ao excesso de trabalho, talvez a falta de exercícios físicos, e eu decidi começar uma academia. E quando eu fiz os exames médicos para começar a malhar, eu descobri que as minhas plaquetas, que é um dos componentes do sangue, estavam em 15 mil, sendo que uma pessoa normal ela tem de 150 a 500 mil plaquetas. Opa, então era 10% do mínimo. Né? Mas a gente não é médico, né? Vai pro Dr. Google, que é o pior erro, né? O pior erro que uma pessoa pode fazer é procurar o Dr. Google. Mas é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Antes da consulta, mais acessível, é o que está mais né? fácil. E lá já deu para ver que a brincadeira não era
pequeno, né? Outros exames foram feitos até que se descobriu que eu já estava em grau avançadíssimo da doença, com 97,2% das células tomadas pelo câncer. Mas até esse momento você só sentiu cansaço? Só um cansaço. Mais nada? Não Mais sentiu nada, nenhuma dor? mais nada. Eu não senti, totalmente, tem até um termo específico para isso, mas não existe assintomático. Não havia nenhum sintoma de que pudesse alguma coisa tão grave estar acontecendo. E isso no é meu normal? organismo. A maioria das pessoas... Foi com você, ou é diferente de pessoa para pessoa? Eu tive um pequeníssimo sintoma quando eu fui fazer o teste ergométrico. Houve um pequeno sangramento na gengiva. Naquele momento foi até engraçado que eu pensei, além de ir no médico, eu vou ter que ir no dentista também. E nada mais era do que já uma das manifestações da doença, que com a queda das plaquetas, as hemorragias são frequentes. Entendi. Então foi um pequeno sintomazinho, mas já na véspera do diagnóstico. Então, mas aí eu queria saber assim, se essa, você disse, né, foi assintomático, a leucemia é assim para todo mundo ou não? Não. A leucemia ela pode se apresentar de diversas formas. Ela pode ocorrer com sangramentos mais graves, e principalmente, muitas das leucemias são descobertas com pequenos acidentes domésticos, em que há um sangramento não estanca. e não estanca, coagula. Não coagula, que é um dos efeitos. Por sorte, eu havia jogado futebol na semana do diagnóstico. Não machucou. E por sorte eu não me machuquei, porque com aquela quantidade de plaquetas no sangue, era muito provável que eu tivesse uma complicação maior, até pela quantidade de células que já estavam comprometidas com a doença, que era quase 100%. E aí você fez esses exames e como foi receber a notícia? Não é fácil. Não é fácil, começando uma carreira profissional. O seu irmão é mais novo? Mais novo, um ano mais novo. Ele ainda na fase de final de estudos, ingressando no mercado de trabalho. Foi até coincidentemente, a doença coincidiu com o ingresso dele no mercado de trabalho, graças a Deus. Mas é uma notícia perturbadora. E tão jovem. A gente volta ao Dr. Google e quando olha o prognóstico para a leucemia, ele é terrível. Ele é terrível. Os estigmas da doença, as pessoas começam a te cumprimentar já em tom de despedida. Isso de forma inconsciente, não é maldade da pessoa. Isso de forma inconsciente, ela fala assim, mas você é tão jovem, você tinha toda a vida pela frente. Até você conseguia digerir isso. E eu ouvi isso, não é nada fácil. Você tinha. Pensei, poxa, não vou ter, né? Bom, eu perguntei para o meu médico, lá de Goiânia, eu estava em Goiânia nessa época. Doutor, tem cura? Ele olhou para mim e falou assim, Gabriel, tem cura. Quantos por cento? Eu perguntei para ele, quais são as minhas chances? Eu sei que é difícil falar cada caso é um caso, mas quais são as minhas chances? Ele falou assim, olha, Gabriel, em torno de 20%. Eu parei, pensei um pouco, engoli um pouco a seca e falei assim, doutor, se eu tenho 20% de chance, para mim é suficiente. Ainda brinquei, 20% é o que eu cobro de honorários dos meus clientes. E eu vivo muito bem com isso. Então, se 20% é o meu número, eu vou atrás desses 20%. Falei para ele ainda, o senhor não vai ouvir um cliente, um paciente no caso, reclamando que está difícil, que está doloroso, que não aguenta. O senhor não vai ouvir, não, agora eu não vou tomar esse remédio. Eu quero, assim, a carga mais pesada, porque eu aguento. E agora, em contrapartida, eu vou exigir que seja tudo na hora que está prescrito, tudo da forma que tem que ser feito. Não terá o paciente reclamando. Tem algum histórico familiar? Nada. Nesse sentido, não. Tive alguns familiares com outros tipos de câncer já, mas a leucemia, ela não é passada de pai para filho. A leucemia, curiosamente, é uma doença que até hoje, com a evolução da medicina, não se descobriu a causa, o que causa a leucemia. Não é porque você bebe ou deixa de beber, não é porque você fuma ou deixa de fumar, não é hereditário.
Até hoje a medicina sabe dizer o que não causa leucemia, mas não conseguiu avançar a ponto de dizer o que causa. Causa leucemia. É um desafio. E você, antes de receber essa notícia e ter essa conversa com o seu médico e falar para ele nesse tom de que você não ia desistir, de que você queria correr atrás dos seus 20%, você já era assim? Ou esse Gabriel surgiu depois de uma notícia dessa? Eu sempre fui, Viola, muito pragmático com as coisas, muito objetivo. Tarefa dada, tarefa feita, compenetrado. Mas uma doença dessa, uma notícia dessa, ela desestabiliza isso. Qualquer pessoa. Você vai tomar um banho para tentar entender o que está acontecendo e não é fácil. Porque você para de fazer planos naquele momento. Você para de pensar em tudo, né? Você para de pensar. Bom, já que eu não dava para pensar em futuro naquele momento, eu falei assim, então eu vou enfrentar o presente, é o que me resta. E nessa fase aparece uma força, de fora para dentro, é de dentro para fora, que é muito grande. Que a gente não sabe nem que tem. Não né? sabe que tem, não imagina que tem. E toma isso como um desafio. Temos tantos desafios na vida, aquele era mais um, o mais importante até hoje. Você falou que até então o único sintoma que você havia sentido era esse cansaço. Depois da notícia, porque a gente tem o psicológico da gente trabalhando, né? Às vezes a gente não sabe que está gripado, a gente de repente deu uma febre, a gente já fica pior só né? Depois que você teve a notícia, você se sentiu, além claro que você sentiu pior, né, psicologicamente, mas fisicamente você também já começou a sentir? Não dá para fazer essa diferenciação, porque no dia seguinte, a situação era tão grave, que no dia seguinte do diagnóstico, eu já estava internado fazendo quimioterapia. Porque ele viu que o seu estágio já estava muito avançado, apesar E como a medula estava muito contaminada com o que a gente chama de blastos, e ainda vem a pancada da quimioterapia, houve uma sensível piora do meu quadro. Porque a doença ainda estava muito presente e, ao mesmo tempo, vem os efeitos da quimioterapia. Agora, o que eu costumo passar para as pessoas que me procuram, para o pessoal que entra em contato pelo blog, procure entender os efeitos que cada medicamento faz no seu organismo. Eu acho que isso é fundamental. Eu preciso saber... Entender o que está acontecendo, né? Para eu não estranhar o efeito. E não entrar em desespero. E para não entrar em desespero. Então, se eu sei que aquele medicamento vai me dar náusea, eu já vou preparado para isso. E o que é fantástico, às vezes a náusea não vem. Você fica tão condicionado, assim, não, eu sei que ela pode me dar náusea, ela não vem. Toma, assim, é lógico, isso depende de pessoa para pessoa, mas eu acredito na tese de que é importante você saber qual o tipo de medicamento que está sendo ministrado. Isso, para mim, é fundamental. Certinho. Funcionou para mim. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Em Uberlândia, o Portugália Gastropub é a combinação perfeita da boa culinária com a música ao vivo. Um lugar aconchegante com espaço para exposição de obras de arte. Cardápio variado durante a semana. Terça, buffet de comidas típicas da cozinha internacional. Quarta e quinta, você monta o petisco. Aqui, seu happy hour começa cedo, a partir das 5:30 da tarde. O Portugália também prepara o seu evento. Venha conhecer Portugália Gastropub. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Estamos de volta com Conversação e com o Gabriel Massotti. Gabriel, e aí? Depois da notícia, você me disse que já foi internado no outro dia? Isso, no dia seguinte. E aí, o que aconteceu daí pra frente? Eu quero que você me conte exatamente como é que vem acontecendo isso tudo na sua vida. Bom, o enfrentamento da doença, ele está umbilicalmente ligado à minha relação que eu tive com o plano de saúde. Infelizmente, ela não foi das melhores, né? O meu plano de saúde na época, de Goiânia, negou todo e qualquer tipo de procedimento, de um simples hemograma aos exames da medula para confirmação da doença. E o que falava no contrato?
O contrato, como eu tinha o plano de Uberlândia e migrei para o plano de Goiânia, eles alegavam que eu teria que cumprir uma carência de 6 meses para esses procedimentos. Enquanto o contrato garantia atendimento nacional tanto para urgência quanto para emergência. Eu não consigo entender como eles não interpretam uma leucemia linfóide aguda com 97% das células tomadas pelo câncer como um caso de não urgência. Mas aí não tem um médico para... Todos os médicos endossaram o caráter emergencial, mas as negativas se sucederam. O fato é que eu procurei o SUS em Goiânia, o Hospital das Clínicas de Goiânia. Mas aí você morava em Goiânia sozinho? Eu morava sozinho. Nessa altura do campeonato, sua mãe Minha mãe já estava lá com você? Foi para lá de Malicuia, entrou num ônibus aqui em Uberlândia, desesperada, e no outro dia já estava comigo no hospital. E o mais grave de tudo isso é que o SUS de Goiânia, é preciso deixar isso bem claro, não tem estrutura necessária para receber um paciente com leucemia. No meu quarto eram 5 pessoas, cada um com uma patologia diferente. Então tinha pessoas com bactéria na perna, tinha gente com outros tipos de câncer. E eu naquele momento já estava com 5.000 plaquetas no sangue. Ou seja, a sua... Era zero. Inclusive a chance de ocorrer um AVC, por exemplo, era imunidade. Sua imunidade, eu queria lembrar. Sua imunidade já estava lá embaixo. Era zero. Aquele ambiente era um ambiente proibido para um paciente com leucemia. E o evento mais grave é que eu precisava muito de 2 bolsas de sangue e o hospital não tinha as bolsas de sangue. Eu mobilizei pela primeira vez através das redes sociais os amigos goianos e 42 deles foram naquele dia doar sangue para mim. Qual que foi a notícia do hospital? Nós não temos o kit para avaliação da qualidade do sangue. Está em falta. Isso numa cidade... Uma capital. Uma capital do tamanho de Goiânia. Do tamanho de Goiânia. Então, a minha ida para São Paulo, daquela situação, eu tive que assinar um atestado assumindo a responsabilidade pela minha vida. Eu fiz aquilo chorando. Então, os seus amigos foram doar e você não pôde receber o sangue? E eu não pude receber o sangue. Então, numa atitude de desespero completo, absoluto, nós decidimos, ao lado da família, ir para São Paulo, consultar e se tratar num centro com a... E o seu médico que te deu a notícia era médico de hospital particular, onde o seu plano de saúde não cobria. Não cobria nada. Então, absolutamente nada. Que você teve que migrar. Então, entramos no avião com 5.000 plaquetas. Quem é médico, que está acompanhando essa luta, sabe muito bem o que é isso. E chegamos em São Paulo já numa situação crítica, mas foi o que me salvou. Precisamos da ajuda de amigos, minha mãe vendeu o apartamento. O que você sentia fisicamente nesse momento já? Angústia, mais do que qualquer outro tipo de efeito colateral da quimioterapia, angústia. Angústia de pensar que eu poderia ficar pelo caminho por falta de tratamento. E isso era muito difícil. E aceitar ajuda do tamanho do rombo financeiro que isso teve para a nossa família foi muito difícil. Aceitar isso... Mas houve? Houve. Minha mãe precisou vender o apartamento que nós morávamos, precisou vender o carro. E como é que fez? Vendeu o apartamento e foi morar onde? Vendeu tudo, no hospital. Morar no hospital com você? E seu irmão? Meu irmão já era noivo e já morava com a noiva dele. E quando... acabou isso tudo, em meados de 2012, acabou o tratamento. E a notícia era... E o tratamento foi foi quimioterapia? Quimioterapia e radioterapia. Eu comecei em São Paulo, quando acabou o nosso dinheiro, nós viemos para Uberlândia. E aí sim, aí eu tenho que ressaltar, o trabalho do grupo Luta pela Vida, junto com o Hospital do Câncer, mostram que é possível ter qualidade no SUS. E é impressionante a diferença que eu como paciente vi do tratamento que eu tive em outro lugar e o tratamento que eu tive em Uberlândia. A equipe do Dr. Luiz Cláudio, a equipe do Dr. Elmiro Chaves, é impressionante o envolvimento que eles têm com os pacientes, é realmente de emocionar. Fiquei 1 ano em Uberlândia fazendo tratamento intensivo, com várias internações. Em 2011 foram 150 dias internado ao todo.
E nesse momento, em que pé estava a sua história com o plano de saúde? No zero. Você continuou pagando? Eu continuei pagando. Mesmo depois de ter tido essa nunca primeira parei de negativa, pagar. você continuou pagando? Eles alegavam que eu teria que continuar aguardando 6 meses. Né? Depois que isso tudo acabou, em fevereiro de 2012, acabou o tratamento e eu não tinha mais nenhum resquício da doença. Isso foi muito comemorado pela nossa família. Era a cura. Né? E eu, como advogado, acionei judicialmente o plano de saúde e consegui recuperar tudo. Olha só. Comprei tudo seria quanto? 300 mil reais. 300 mil reais. Isso foi o preço de custou 2 meses tratamento. de tratamento em São Paulo. Ai, não é pouco não. Não é brincadeira. E aí você conseguiu reaver tudo? Reaver tudo, comprar o carro da minha mãe de volta, comprar o apartamento da minha mãe. E isso pra mim, eu acho que não teve nada tão importante, porque eu me sentia... É uma coisa muito íntima, mas a gente se sente um tanto quanto culpado. Sim, com certeza. Por ter gerado... Peraí, eu tirei a minha mãe de casa. Meu pai lutou a vida toda para conseguir os os dar um bens, conforto, para ter os bens. Eu, em 2 meses, eu dilapidei tudo. E, então, isso foi muito... Triste. Muito triste, mas, ao mesmo tempo, quando eu consegui reaver... Nossa, dia... foram 2 curas, né? Foram 2. Foram 2 sensações, assim, de vitória, uma seguida da outra. Exatamente. Então tá. Mas aí, o que acontece? A gente não vai conseguir contar a história do Gabriel toda nesse programa, porque ele teve a cura da leucemia, mas depois de um ano a leucemia voltou. Só que aí a gente vai continuar então na nossa próxima semana com a história do Gabriel e saber como ele está hoje, o que está acontecendo na vida dele e, se Deus quiser, daqui uns dias você vai estar curado novamente, né? Se Deus quiser. Gabriel, obrigada. A gente continua a nossa conversa já já. E você vai assistir a segunda parte dessa entrevista na nossa próxima edição. Muito obrigada pela companhia, obrigada ao Rio do Naturalmente que cuida do meu visual, obrigada a Gregory que me veste, obrigada a Madu Semijoias, a Graef Soluções Corporativas e muito obrigada a você. Quer falar com a gente? Mande um e-mail, conversação@canaldagente.com.br. Eu te espero na nossa próxima edição, você não pode perder. Um beijo, até lá, tchau!